O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje então celebrando a memória de Santa Rita de Cássia, como eu disse, essa santa tão conhecida, tão popular, tão querida também pelo nosso povo brasileiro. Refletindo a vida de Santa Rita, eu me pego a pensar e refletir como os santos foram capazes de amar, a forma que eles souberam amar. E isso me faz ficar constrangido até mesmo. Eu, Padre Leonardo, mas também a todos nós, eu acredito, quando nós paramos para refletir a vida dos santos, a maioria de nós temos nossos santos de devoção, porque de alguma forma acabamos nos identificando com alguma face da identidade deste santo. E Santa Rita é muito popular também, por ser mãe, esposa e depois religiosa, conhecida também como a Santa das Causas Impossíveis. Mas esses santos, e de forma especial Santa Rita, nada mais moveu Santa Rita, o seu coração e as suas ações, do que este amor. O amor a Deus em primeiro lugar, porque Santa Rita, desde muito jovem, amava profundamente a Deus. E depois, quando casada, tudo aquilo que ela sofreu, nós sabemos bem da história de Santa Rita, o quanto que ela sofreu com o seu esposo violento, duro, e o quanto que esta mulher, por conta do amor a Deus, mas que transbordava para os seus, ela não guardava para si essa experiência. Por isso ela foi capaz de verdadeiramente amar o seu esposo, mesmo sendo quem era. E isso a fez incessantemente rezar pela sua conversão. E assim aconteceu. E também com os filhos, porque nós sabemos, infelizmente, a maneira trágica do final da vida do esposo de Santa Rita, que foi assassinado, e isso acabou reverberando no coração dos filhos a ira, a revolta, o desejo de vingança. E Santa Rita ali, firme, porque, como eu disse, o amor que ela tinha e vivia de forma profunda, por meio da oração incessante. Isso é importante destacar, que Santa Rita alimentava isso por meio da sua vida e entrega
na oração. Por isso, Santa Rita e muitos outros santos foram capazes de atitudes heróicas, porque amou a Deus e amou os seus. Podemos até dizer que se trata de um louco amor aos olhos humanos, porque é verdade, quem ama verdadeiramente a Deus é capaz de cometer loucuras, mas loucuras boas até. É um louco amor, é um amor incompreensível para a nossa razão humana muitas vezes, porque convenhamos, olhando para Santa Rita, por isso que eu disse no começo, eu fico pensando, meu Deus, eu, Padre Leonardo, como eu amo pouco, como meu amor é imperfeito. Porque Santa Rita foi conhecida e é conhecida como a santa das causas impossíveis, porque ela alcançou verdadeiramente coisas impossíveis. Porque, vou dizer uma coisa, é difícil amar, por exemplo, Santa Rita, um esposo violento e duro, do jeito que ele era, não é verdade? Quantas esposas sofrem em casa com isso? Então ela soube verdadeiramente, por meio da sua vida de oração e amar, e modo de amar, alcançar o impossível. Por isso que ela é também conhecida dessa forma. E a vida de Santa Rita também nos revela a importância de, no amor, encontrarmos verdadeiramente o sentido no sofrimento, não é verdade? Porque ela viveu isso na própria pele. O sofrimento dentro de casa, a morte do seu esposo, dos filhos, e depois, como viúva, ao tentar ingressar no convento, ela também teve muita dificuldade de ser aceita. Vocês conhecem a história de tudo que ela viveu, as provas que ela viveu dentro do convento, e não foram fáceis. Mas tão profunda era a sua relação com Deus, que até mesmo ali ela pôde fazer a experiência de se unir de forma muito profunda aos sofrimentos do Cristo. Tanto é que nós sabemos, ela recebeu na sua fronte ali o espinho da coroa de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela ficou por anos assim com aquela ferida, em torno de 15 anos aproximadamente antes da sua morte. Era humilhante para ela também. Então Santa Rita também viveu isso. Vejam, e tudo isso porque ela tinha no coração muito claro a necessidade de amar e fazer o bem. Era isso que movia Santa Rita e que infelizmente nós perdemos tempo, porque vamos entulhando dentro de nós tantas coisas desnecessárias, rancores, julgamentos, preconceitos, ciúmes, inveja, tantas coisas, nós vamos entulhando e colocando em primeiro lugar dentro de nós e à nossa frente, e nos esquecendo do essencial, que é verdadeiramente amar e fazer o bem. E isso, por exemplo, os discípulos, hoje aqui no Evangelho nós vimos isso. Eles ali preocupados, porque tinham pessoas que não faziam parte do nosso grupo, do grupo deles. Então, olha isso, coisas desnecessárias. E Jesus fala, meus filhos, o que importa é fazer o bem. O que importa, é isso que importa verdadeiramente. Não percam tempo com essas rixas, com coisas desnecessárias, e nós, infelizmente, corremos o risco de ser como esses discípulos, que ali naquele momento ainda muito superficiais, não entenderam o que era o essencial. Meus irmãos e minhas irmãs, não sabemos quanto tempo nos resta. Por isso, hoje é o tempo para amar e para fazer o bem. Seja na sua casa, com seu esposo durão,
com seus filhos aí rebeldes, seja no seu trabalho, na sua comunidade. Não percamos tempo, porque Santa Rita não perdeu tempo. E foi isso que a fez experimentar grandes milagres. Vamos experimentar isso, meus irmãos, quando nós nos abrirmos àquilo que é essencial, que é amar e fazer o bem. Amar e perdoar. E por isso hoje, pela intercessão de Santa Rita, nós pedimos essa graça. Queremos ser homens e mulheres que verdadeiramente amam o Senhor e desejam profundamente fazer o bem ao próximo. Pela intercessão de Santa Rita, pedimos essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.